qualidade, da excelência, isso se tem. Isso eu vou buscar. Tá, mas quantos dos 11 você diria que você tem certeza de que gostaria de ver entrando em campo no dia da estreia da seleção brasileira? A base da equipe ela tem, o goleiro ele está encaminhado e nós temos com o Ederson também e com o Cássio muito bem. Está encaminhado, mas já 1, 2, 3, já joga 3, tá bom. Eu vou fugir, não mandando. Tite, A escalação não dá para dar. Tá bom. então, para a gente continuar, a CBF vive um momento conturbado politicamente. Os 3 últimos presidentes são investigados por corrupção. José Maria Marinho está preso nos Estados Unidos. O último presidente, Marco Polo Del Nero, foi banido do futebol pela FIFA. De que forma essas questões interferem no futebol da seleção? Renata, o grande marco e a grande relação de união que o esporte se dá, que o futebol se dá, é com a educação. Ela estabelece princípios que são importantes. Ele é da qualidade, ele é não do jeitinho, mas do ser mais competente e ser melhor no enfrentamento, de vencer e ser leal, né? De uma série de outros atributos que eles estão ligados mais à educação. A parte política, eu não sou nenhum ingênuo, eu sei que ela acontece, mas eu quero deixar ela mágica, quero deixar ela com foco naquilo que a gente pode fazer de melhor. E você tem conseguido? Muito? Tem. Tá. A Renata destacou essa questão política delicadíssima, mas também no futebol as coisas na seleção brasileira estavam desastrosas quando você foi convidado para o cargo, né? Fora os 7-1 da Copa de 2014, a gente estava fora da Copa América, saímos na primeira fase da Copa América, a gente estava indo muito mal nas eliminatórias, naquele momento exato nós nem estaríamos classificados. Quer dizer, é óbvio que você encarou isso como um enorme desafio, mas não bateu medo também de pegar Bateu foguete, né? Bateu. A primeira reação é no momento que aventou a possibilidade da conversa para vir ou não para a seleção. Eu digo, estou realizando um sonho. Pensando até de uma forma egoísta, mas, poxa, uma trajetória profissional, eu digo, quero ter essa ambição profissional. Não é pecado ser técnico da seleção brasileira e pleitear. Está vago o espaço. Segundo, quando eu saí da CBF no outro dia, eu digo, Tite, mais 1/3 do trabalho já passou. Tu não vai pegar no início. E se tu não classificar? Sabe, tu tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Bateu o medo, a minha esposa me olhava, a Rosa me olhava e disse assim, eu não estou conseguindo te ler. Eu olhei para ela e disse assim, tu não vai conseguir me ler porque eu não sei. Eu só fui decidir depois, 2 horas da tarde, assim, poxa, eu quero realizar a possibilidade profissional. Entre o ideal e o real há uma distância. É a oportunidade ímpar que está acontecendo. Vamos embora, mas foi difícil. Medo é coisa que dá e passa, foi né? Difícil. Dá o passo à frente. Eu digo que a reação em cima do mesmo. Quando o Mandela escreve no livro dele que todas as decisões que ele teve, o medo sempre esteve presente, eu olhei e disse assim, poxa, eu sou um ser humano, então dá para compreender o meu medo também. Isso aí. E você assumiu, emplacou logo 9 vitórias seguidas. A seleção parece viver um momento de busca de resgatar algo que ficou para trás. O que se quer resgatar e se conseguiu esse resgate? Eu peguei o William no finalzinho falando para vocês. Ele disse assim, olha como detalhe, como é rico essas manifestações. Ele disse assim, a forma com que a gente está jogando nos deixa confiante e seguro. É isso que é o desafio. O desempenho, eles jogarem bem, cada um deles serem desafiados a jogar no mais alto nível que os seus clubes têm. Isso tinha se perdido lá atrás? Oi? Isso estava perdido lá atrás? A confiança, talvez, ela se perca na medida que os resultados não acontecem. A confiança se perde. E sem confiança, e sem um bom ambiente de trabalho, eu não consigo conceber em lugar nenhum que tu consiga produzir o teu melhor. Agora, 2 dos colegas do esporte da Globo, por quem eu tenho o maior respeito, fizeram hoje comentário muito parecido a respeito disso, sobre o seu papel nisso. Porque eles observaram com propriedade que os jogadores que você convocou naquele primeiro momento não diferiam muito dos que vinham ser. Alguma coisa você tirou de uma caixinha de receitas suas para fazer aqueles mesmos ingredientes renderem como passaram a render. Foi algo bem impressionante. Qual é o segredo? Não tem segredo, é um pouquinho de um feeling de quase 30 anos, ou mais de 30, como um atleta que teve uma série de problemas e teve que parar de forma precoce, e que depois surgiu a possibilidade de ser técnico em Garibaldi, iniciar
o seu trabalho num time que treinava terça e quinta e jogava no domingo da segunda divisão. Associado a isso, muito estudo. Associado a isso, o professor de educação física. Associado a isso, um autodidata que procurou sistemas, posições, funções, assistir jogos, interpretá-los. Toda uma gama de valores que eu também paguei um preço. Muito desemprego. E no desemprego, né, investir, leitura. Por aí. Só uma coisa, Renato, para quem não acompanhou, o Tite fez um comentário aqui de um atleta que praticamente teve que parar. Tite jogou futebol, teve lesões seguidas no joelho e por isso teve que parar de jogar e se transformou em técnico. Mas diga, Renato. Você vai continuar a fazer o revezamento dos capitães ou você vai nomear um capitão para a seleção? Não, vai continuar o revezamento. E nesse revezamento eu posso antecipar, o Gabriel Jesus é o próximo. Gabriel Jesus. Ah, é? Tá. Isso nos leva a uma outra questão. Você fala em capitão, fala em liderança. Nós já vimos Neymar ser capitão da seleção brasileira. O que é que você espera do Neymar nessa Copa do Mundo, aos 26 anos de idade, dentro e fora do campo? Neymar é um extra classe. Ele é diferente, é top 3. É onde tem a capacidade do imprevisível, do lúdico, do drible, da finta, de encontrar solução. Por exemplo, eu pego muito o gol contra o Uruguai, em que ele sai na cara do gol, digo, o que ele vai fazer? E ele tem uma solução para uma situação que ela é criativa, que só os diferentes têm. E ele é o diferente, mas ele tem a noção exata, que é uma equipe e uma responsabilidade por trás. Tal qual foi contra a Alemanha, tal qual foi contra a Rússia. E que um conjunto forte potencializa a individualidade. Serve para ele, serve para os outros. Qual é a característica dessa seleção? Se eu tivesse que colocar para ti, e se tu dissesse para mim, a equipe é equilibrada, ela é criativa, mas ela é competitiva. Eu ia ficar numa felicidade danada. Eu busco isso. Em uma palavra? Equilíbrio. Equilíbrio. A gente sabe que, independentemente se ganhar ou não, toda seleção deixa um legado. Tite, que legado você gostaria que essa seleção deixasse para o Brasil e para o mundo? Eu não sei se para o Brasil, para o mundo, mas para a garotada. Para a garotada, talvez por ser professor, por ser pai, de saber que tu pode competir forte e ser leal. Dá para te ser melhor que o adversário sendo mais competente. Dá para te vencer o adversário olhando e enfrentando, sendo mentalmente forte. Dá para te ser com preceitos de educação sem ser bonzinho. Dá para vencer merecendo pelo desempenho que se tem dentro do campo. Isso se passa para o garoto, isso se passa nas ações dentro do campo. Esse seria o legado? Sim. E o que você diria para cada brasileiro que está assistindo a gente agora, em casa? Eu não posso prometer o título, que eu sei que tantos eles me pedem e eu coloco. Mas de ter esse compromisso e de desafiar os atletas nesse nível de excelência, de ser exemplo de conduta, né? de ter essa competitividade quando se está sem a bola. E de saber jogar com alegria, com prazer, com satisfação, né? De fazer esse equilíbrio, né, que a gente coloca entre o futebol e a beleza que ele te dá, com o senso de competitividade para buscar um resultado final. Tomara que a gente tenha competente para alegrar a todos eles. Desempenho, sim, mas resultado eu não tenho condição de assegurar. Parabéns pelo que realizou até agora. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço em nome de todos os telespectadores do Jornal Nacional, porque isso é uma deferência especial com esse público. E a gente quer convidar não apenas o Tite, mas a você que está vendo o JN, porque a partir de amanhã tem mais seleção aqui, né, Renata? A partir de amanhã, a gente começa a exibir uma série especial de reportagens com os perfis dos 23 jogadores convocados para a seleção, além, é claro, do próprio Tite. Você também está nessa, Tite. Muito obrigada. A gente se encontra na Rússia. Nos encontramos. Tá valendo. Valeu. Logo mais tem Jornal da Globo e depois de Tela Quente, naturalmente. Você conhece a programação da Globo. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.